Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Análise do Carlos Conde contra Nate Diaz, UFC 143. Eu fiz uma coisa mais introdutória e tudo no React, aproveitei, falei, tagarelei por 15 minutos. Mas tipo, nesse eu acho que quem assistiu já tá muito bem introduzido. Carlos Conde, um dos lutadores mais empolgantes da história do UFC. Quem acompanhou o Carlos Prime, o auge, sabe como esse maluco era sinistro. A gente tá falando de um lutador quase que inesquecível. Ele foi campeão da promoção irmã, que era o WSC, é World Extreme Cage Fighting. Ele era o campeão no meio médio. O WSC era extremamente formidável, até mais do que o próprio UFC, tanto que quando o UFC juntou em 2006 com o WSC, eles colocaram o campeão do WSC direto como campeão do UFC. Eu acho que foi quase todo mundo das categorias baixas. Eles eram muito bem focados nas categorias mais baixas, diga-se passagem. O octógono deles era até menor, eu acho que tinha 1,5 m, 1,80 m de diâmetro menor. Carlos Conde não foi colocado como campeão automaticamente. Ele não pegou o título de campeão de cara. Primeiro porque tinha um Jorge Saint-Pierre, segundo porque tinha um Jorge Saint-Pierre. Aí podiam até acelerar pra ele tentar disputar contra o Jorge Saint-Pierre, só que ele estreou, eu acho que uma derrota, mas depois ele meteu a carreta em todo mundo. Cara, a gente tá falando de um lutador muito importante. Quem acompanhou sabe, esse cara, assistir ele lutando era que nem jogar jogo de PS2, PS3 na época. A gente tá falando num dos meus lutadores favoritos, tipo, no MMA. Maluco, esse Jorge Saint-Pierre é ídolos máximos. Caso vocês tenham percebido, opa, aqui é uma imagem do Carlos Conde com seu título como campeão interino, que foi o resultado dessa batalha aqui. E aqui tem um pôster o pôster de Dia das Bruxas. A luta foi em novembro. Deixa eu me informar. Eu tenho quase certeza que foi iniciozinho de novembro, eu não lembro. Dia 17. Teve o pôster de... Esse foi o pôster oficial do 154. Tem a versão editada, que é pra comemorar o Dia das Bruxas, que o Jorge tá draculudo. Tá um vampiro pálido do caramba, e o Carlos barbudo do jeito que sempre foi, tá como um lobisomem. Eu acho que já dispenso o máximo que eu posso falar sobre. Atividade, 7 anos, tem 1,85 m, ele tem 192 centímetros de alcance. Ele até a época tinha sido adversário de maior alcance que o Diaz enfrentou. Cara, é muito... É um cara muito sinistro. Stores, February 14th. 28-year-old Diaz against 27-year-old Condit, who is 2 inches taller. The reach is identical. With the official introductions of our main event, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening.
Presented by Bud Light. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. With Chairman Skip Avancino, Executive Director Keith Kazar, Commissioners Francisco Aguilar, Bill Brady, TJ Day, and Pat Lundball. Our lead physician, Dr. James Game. Our 3 judges scoring this contest at Octagon side are Junichiro Kamiho, Patricia Morse Jarman, and Cecil Peoples. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Steve Mazzagatti. This bout is sponsored by Bud Light. Here we go. Die. Here we Opa. go. He can put a fist in Nick. Começou lembrando que React foi anterior, essa é a análise. Diaz's face. No disrespect to Carlos Condit. In that Cara, Condit, ele era um cara que tinha bastante alcance, ele gostava de lutar no alcance. A gente tá falando de um lutador muito versado em chutes. Ele tinha cada chute sinistro e ele tinha combinações muito criativas de kickboxing. Ele lutava muito bem na parte do striking. A gente viu no React, ele tem combinações muito variadas. Ele era um cara muito perigoso de se enfrentar na parte da trocação. Era muito bom, muito bom. Como a gente... Ah, e detalhe, ele nunca foi nocauteado na sua carreira. Eu não sei nem se chegou perto de ser nocauteado. Se é que houve algum momento que ele chegou tão perto assim. Tanto que esse vídeo aqui, que tem uma finalidade mais humorística, feito pelo canal Embrace Sejudo, é chamado de Carlos Queixudo contra Yuko Kisuga. Suga, se lembra bem. Cara, quer saber? Eu não vou nem entrar no mérito. Tem coisa que eu posso até deixar montada, mas tem coisa que não dá. Tonight's clock. Mas voltando ao que eu tava falando sobre o Dias. O Dias é o tipo de adversário que ele era muito bom no grappling. Muito bom, excepcionalmente bom. Não era muito bom no wrestling. E o que acontece, ele não era muito bom na parte do striking. Ele coloca muita pressão, ele vai muito pra frente, ele é muito corajoso, ele não recua, avança colocando pressão e na grade te arrebenta de cima a baixo. Mas na questão de trocação a gente viu, ele tem 2 padrões: socar com máxima de força que a alma dele conseguir desenvolver, ou fazer umas combinações sem volumes que são feitas pra incomodar. Tem um mínimo de força possível, grande volume, fica colocando pressão, aí ele combina forte quando tá na grade. Mesmo que pareça que os golpes dele são bons, ainda mais nessas situações de grade, cara, eles são tecnicamente meio fracos, são meio ruinzinhos. Não sei explicar, mas é tipo, falta uma alma, uma qualidade nesses socos. As combinações em geral. Ele, nesse combate, ele não procurou muito combate. Ele colocava o cara pra ser pressionado, batia nele, deixava o cara sair, aí apanhava, colocava o cara na grade, batia nele, deixava o cara sair. Só no final do 5º round que ele tentou fazer alguma coisa. E tipo, ele foi até muito bem, mas não... Tirando a parte de derrubar, ele não conseguiu fazer nada demais. Brought to you by Bud Light. Here we É uma coisa que é muito apontado. Pelo menos eu faço questão de apontar. Carlos ficou se movendo muito, de fato. Ele é um destro contra um canhoto. Mesmo que o Dias seja muito... nada ortodoxo, muito estranho. O Dias, se reparar, o Carlos aqui, ele vem por fora, então ele fica por fora. E aí ele combina muito bem a mão da frente. Ele não... E no combate a gente não viu o bom emprego da mão da frente em combinações. De forma isolada até que sim, mas não com força. Tem algumas situações que ele conseguiu. Ele só fez alguma coisa quando o cara tava no canto do octógono. Isso aí é fato. Mas
Mas o Dias, sei lá. One very interesting. O Carlos, ele fica muito nessa movimentação pra ele ficar dominando essa parte de estar no lado de fora, mas também é um pouco difícil de acompanhar porque a base do Dias é tão aberta que vai ter momentos que não vai conseguir. Stat. Very interesting aspect of this fight is Nick Diaz has never fought anyone. Essa questão do Carlos impor dele no chute, chuta pra fora, faz chute oblíquo. É só chute. As tall as Condit, or with the reach Chutou bem. as long as Condit's, which is identical to the reach of Nick Diaz. Interesting to see if that factors into the game plan, because usually Nick uses his length. Foi Interesting to interessante. see if that factors into the game plan, because usually Nick uses his. Uma tentativa. Cara, não foi tão bem fintado, mas. Na medida do possível foi. Tipo. Ele parou. Ele poderia ter dado continuidade nessa questão de altura. E depois subido. Ele poderia ter. Eu acho que uma exemplificação. Essa fita não foi lá, isso tudo, mas. Length. Interesting to see if that factors into the game plan, because usually Nick uses his length to Aí ele faz esses avanços de qualquer maneira, mudando a base. Fica great meio degrees. estranho. Ele anda pra frente. Ele só anda pra frente. Só anda pra frente. Ele tipo. E ele não dá pra trás nas porradas. Isso é muito assustador. Nick has an excellent Bom jab. chute. They turn on the end of Eita, aquilo lá their punches as well foi interessante. as anybody. Cara, a intuição fala que em situação normal o Carlos normalmente daria uma joelhada no queixo dele. Porque o Carlos, ironicamente, o golpe favorito dele é a joelhada no queixo. Mas ficou difícil, ele tentou puxar o clinch, mas The much more a gente não deu lá diversified muita chance. striker is Carlos Condit. They definitely have different approaches. Nick throws a lot of things at half power, but with a lot. É tipo, o Dias foi muito passivo. Cara, esse chute aqui, Have different approaches. encaixou o chute. E não deu nem pra trás, ele recuperou a postura. A lot of Teve uma mudança de base e tudo, recuperou a postura e poderia ter avançado. Partido pra cima e não fez, ele foi muito passivo. Ele só foi colocando a pressão natural dele e fazer luta na grade, mais nada. things at half power, but with a lot of volume to them. And what he does is he hits you so many times you can't breathe. Cara, esse soco foi bonito, não foi bem encaixado, mas a ideia foi boa. Volume to them. And what he does is he hits you so many times you can't breathe. Tipo, o soco que ele deu teria uma oportunidade, mas eu não achei que tão bom assim. O Dias foi muito esperto, que ele esperou o chute, uma posição desequilibrada para ver se ele balançava mais. He tagged him with a nice left hand there. Constant pressure. Carlos throws power shots. Very he tagged him with a Interessante nice left aqui. hand there. Constant pressure. Carlos throws Carlos tentou socar, mas eu não sei se ele tentou concretizar, foi como se fosse fintando. Ele entrou no raio de alcance do Dias. Quando o Dias dava pra fazer esse swingão maluco, ele meteu um baita de um chute secão na parte interna da coxa. Isso desequilibrou e fez errar, tipo, ficou muito no laço. very different approach. Constant pressure. 70% power, but it's the accumulation. Cara, eu não consigo entender que luta as pessoas que acharam que o Dias venceu, que luta eles assistiram. Pera aí. Aproveitando que eu tenho espaço, eu vi aqui. E eu uso muito esse site para fazer a pontuação. Eu faço meu jogo de pontuação aqui. Melhor do que usar bloco de notas. Eu acho que bloco de notas nem adianta aqui no Streamlabs, porque eu tô capturando só a tela do navegador. Aí tem a pontuação, tem uma pontuação dos juízes, tem muitos dados, é muito interessante.
É... interessante é que eles têm... E tem comentários, eu sempre esqueço. Cara, eu não consigo entender a pontuação na mídia. Eu em certas situações, dependendo do humor, daria conde de 5 rounds. A priori, eu daria... Normalmente eu daria 4. 3 com muita segurança, não consigo entender quem viu o Dias vencendo, cara. Vamos ver onde o cara deixou no Sir Dog. Meu Deus do céu, tinha. Steven Thompson lutou nesse dia? Que sinistro. Alex Cáceres lutou no dia, que maneiro. Caraca, Dustin Poirier contra Márcio Holloway foi no dia? Que doideira. Cara, Verdun. A luta dele contra o Ryan Nelson. Carlos Conde. Foge. Que usa de palavras engraçadas. Cara, essas narrações são muito fraquinhas que eles colocam. Depois eu vejo essa... A luta contra o Lauer foi bem interessante. Cara, francamente... Não consigo... Cara, verdade. Dias ganhou 2 e 5, com certeza. Contra PJ Penn. Cara, último round, se você se considerar todo o dano e todo o domínio que o Conde teve só pra um grappling ineficiente, realmente é muito justo. É muito justo dar um round que não tem sentido nenhum pro Dias. Bots do Dias e golpes significativos. Meu Deus. Caraca, cara, esse pessoal chapa muito nas ideias. Meu Deus, cara, o pessoal chapa nas ideias. Caraca, cara, o crack tem que ser proibido por conta disso. That does the damage. I mean, Nick Cara, esse chute foi legalzinho. Diaz broke a UFC record for 6. Aí o pessoal fala, ai, que o bots do Nate Diaz. Cara, a gente vê, o cara só se solta em questão de mandar soco quando o adversário tá na grade. Tipo, eu gosto de apresentar possibilidades de lutar de forma diferente para um adversário vencer o outro. Caso o meu público que é lutador se encontrasse um cenário semelhante, se bem que eu não sei se eu tenho contato com algum atleta de MMA, mas tudo bem. Se encontrar situação semelhante, que poderia ser proposto, mas tem algumas lutas que é impossível, porque é questão de uma diferença de nível brutal. Mas cara, nessa luta é muito simples. Dias não quis ganhar. Em nenhum momento ele tentou ganhar, quer dizer, em nenhum momento não. Faltando 90 segundos pra luta acabar, ele tentou ganhar. É impossível, é inconcebível falar que um cara que não quis em nenhum momento vencer a luta era pra ganhar o cinturão interino. Maluco, ele ia levar um coice. Deixa eu ver aqui.
aproveitando essas paradas que eu fico fazendo, o Dias enfrentou o Jorge Saint-Pierre. Meu Deus do céu. Ele enfrentou o Jorge Saint-Pierre, mais maluco, ele deve ter apanhado até tanto. Faz parte. Deve ter apanhado tanto. Maluco. A luta foi no centro do ringue. Não tenho dúvidas, contudo eu tenho certezas, eu nem assisti. Aí a gente vê de novo trocação. Ótimo, soco. O soco no corpo foi bom. Esse soco em questão de clinch foi legal. O adversário saiu, ele pensou, tá bom, eu vou deixar ele pra onde ele quiser. Muito boa. In his last entrance into the octagon right here in Mandalay Bay in October. A gente vê aqui, não sei se vocês percebem, mas a gente vê que situação merda que o Conde já entrou, que a intuição dele mandou ele sair, se ele anda em direção à direita dele. Cara, ele já coloca muita pressão. O cara, existe um risco envolvendo o punho dele. Você vai andar na direção em que o cara melhor se desenvolve. Se você destro se dirige à direita para um canhoto, você tá dando de graça, de gracíssimo 0800 a posição externa. E tentou encaixar esse soco e rapidamente saiu. Ele ia se lascar. Nick Diaz has this rare ability to make fighters back up and then look down. Cara, esse chute foi bonito. Make fighters back up and then vamos até make fighters assistir em velocidade menor. Esse chute é muito bonito pra deixar passar. Metade da velocidade original. Back up and then É o chute de interrogação. Ele puxou. Eu acho que não se deu muito efetivo, porque o dia estava muito próximo, então era tipo quase impossível errar o chute. Só que é um chute que demora um pouco mais para ser feito, é porque a hora de execução você tá com a perna baixa, depois você leva, demanda um pouco mais de tempo. O tempo que você daria para começar a puxar para cima é quando a perna vai começar a levantar. Então é um chute lento, não falando que seja em velocidade lento, mas o objetivo, ele chega ao objetivo de forma mais demorada. Ele é mais demorado, por isso você percorre o maior caminho na mesma velocidade, mas levando em conta a objetividade, a gente pode falar que é mais lento. Aí o que ocorre? Ele estava muito próximo e não caiu na finta, no engano que o chute envolve. Porque se você está vendo um chute baixo, você se prepara para absorver um chute baixo, aí depois ele levanta e pega na tua cara, é muito, mas é muito complicado. É tipo, é um chute muito perigoso e que se você não esperar, não achar que possa ser feito, possa vir, você vai levar. E tipo, o Dias, pra mim, a maior defesa que ele teve contra esse chute foi a cegueira. Porque não viu o chute, aí ele viu o chute se desenvolver e só foi se projetar pra trás. Então, às vezes, quando você quer fazer o chute brasileiro, o chute de interrogação, tem outro nome no karatê que agora eu não lembro. Eu já trouxe uma vez, mas putz grila. Mas você tem que fazer numa distância certa. Ele não se é efetivo em qualquer condição. Tem a condição que eu acabei de exemplificar. Ele recuou. Cara, essa é recuada. Ele recuou pra sair dos golpes. Aí ele saiu pela tangente
com risco de retaliação do Dias, mas o Dias logo se preocupa de correr atrás e não de bloquear o caminho. Cara, é tipo, ambos os lutadores tinham muita condição de vitória. Pra mim, o Carlos tinha condição de nocaute em cima do Dias, sim. Ele que não quis arriscar. Ele teve inúmeras condições de nocaute, mas ele não quis mesmo. E eu acho que é prudente. Eu não vou mal julgar. Mas o Dias, cara, o Dias, ele teve muita condição de nocaute. Ele foi muito inadimplente. It is a very... Aí fala, o Carlos Conde tá fugindo. Cara, tá fugindo não. O cara deixa. Você tem que lutar na distância adequada. Se você tá na distância ruim, você volta pra uma situação que você tá bem. Cara, imagina se deixa eu lembrar. O Sonny Liston. Não vamos pegar os nomes. Muhammad. Eu vou querer pegar uns exemplos que são desconexos. Melhor pegar os próprios exemplos. Fraser, Foreman, Norton cai um pouco. Cara, pera aí, tem muito mais luta que isso. Principais lutas, vem tomando. Cara, é por isso que é difícil falar bem da versão em português das coisas. É horrível, é fraco. Sonny Liston na verdade tá um bom exemplo. Sonny Liston, Joe Frazier, Norton não lembro se ele tinha um ponte matador, mas eu acho que sim. Frazier e Foreman são lutadores que tinham o curta distância mais perigosa dos pesos pesados do boxe na época. Imagina se Muhammad Ali, o cara que pecava como uma borboleta e voava como uma abelha. Pera, cara, eu tenho quase certeza que eu falei a frase errada. Dane-se. Imagina o maior outboxer dos pesos pesados da história. Ele visse os caras da curta, ao famoso destruidor de costela, chegasse perto dele, aí ele vai para um concurso de macheza. Aí ele tá numa situação que ele tá encurralado, aí não tenta sair. Ele fala, não, pode vir. Faz tudo que você sabe que eu vou te mostrar que eu também nasci pra isso. Resultado, ele morreu em 2016, ele teria morrido na década de 80. É o mesmo nível de argumento sobre Carlos Conde de ser fujão. Vai se ferrar, cara. Nick Diaz foi roubado pro caramba. Cara, é maior. Cara, eu vou até... You referenced this a little bit, Dana. You said it wasn't the style vamos of fight. assistir aqui pra dar uma... Ih, o som tava no máximo. Tá. Daqui a pouco eu vou tirar. Vou colocar na versão que eu consigo escutar em bom português. Eu espero que vocês também consigam. Eu nunca testei. Você fez referência a isso um pouco. Você disse que não era o estilo de luta que você lutou, mas você sentiu que sabe que muitos fãs na internet estão chateados e eu sei que você sabe que não os odeia ou qualquer pessoa lá que está chateada pensa que porque Dias estava avançando que ele deveria ter vencido a luta e eu só queria saber a sua opinião sobre o que parecia ser condido. Você sabia que a trocação eficaz, mesmo sendo em... Estão falando, só porque ele avança quer dizer que ele deveria ter vencido? Movimento, não há dúvida sobre isso. Novamente, esta é a minha opinião e haverá 50 milhões de outras opiniões. Não há dúvida disso. Aquele corte que Nick venceu. Os dois primeiros rounds avançando e você sabe sendo o agressor. Os dois rounds que o cara levou um baile. Era balão atrás de ovinho. Não gostei do meu ponto de vista onde você sabe estando na jaula eu. Não achei que fosse tão perto, você sabe. Eu senti como se tivesse dominado quase todos os rounds, você sabe. Ele me pegou de volta no final e você sabe. Talvez tenha vencido aquele round. Cara, pelo amor de Deus. O cara mais mentiroso da história é Dana White. Ele fala que John Hendricks venceu George St. Pierre. A gente trouxe. Não consigo ver a vitória do Hendricks.
Por que ele fala isso? Porque ele sempre falou, ai, que o Georges St-Pierre é nosso maior pay-per-view e tudo, a gente adora ele, tudo. Cara, ele é falso pra cacete. Ele sempre odiou o Georges St-Pierre. É porque na época mais primitiva, Conor McGregor, cara, Conor McGregor e Ronda Rousey foi um divisor de águas na história do UFC. Eles tinham um pay-per-view, um pique Bellator da vida, fraco, um pouco acima da média. Então quem vendia, ele ficava de puxa saquice, mas ele sempre odiava, porque depois que ele perdeu foi pro Hug, foi quem que ele perdeu primeiro? Ele perdeu pro Serra e pro Matt Hughes. Depois que perdeu pro Hughes, ele ficou no estado de eu vou lutar só na minha vantagem. E todo mundo odiava. E ele falou, ai, que eu adoro o Georges St-Pierre. Só que ele odiava pra cacete. É um falso do caramba. Ele sempre odiou. Depois começaram a passar pay-per-view que superar Georges St-Pierre. Aí você pode ver a expressão de ódio do Dana White. Ele falou que Dias venceu o Carlos Condit porque o público fala isso. Quem é mais empolgante? É o Dias. Quem é mais vitorioso não é a porra do Dias, cacete. Ser empolgante não quer dizer que você é vitorioso. A não ser que você seja burro, porque seu argumento é tão burro assim, então tudo bem. Cara, Dana White, como site de notícias, esse pessoal aqui, por exemplo, um dia eu ainda tenho que fazer esse espetáculo do viciado, toda vez eu me exalto, por isso eu ainda não lancei. Mas cara, eles não têm fidelidade nenhuma com a realidade, eles são, é muita fake news. É tipo, não tem segredo. Mas vamos voltando para análise. Very rare gift that he has with his style, his experience and his ability. Cara, não sai do primeiro round. Thrown by Nick. To put guys into a desperation mode. Well, it's Richard Perez that they have worked on their boxing technique with both Diaz brothers since 2004. A guarda alta do Condit foi boa. Cara, a única grande marca que eu lembro que o Condit ficou nessa luta, cara, ele ficou com um pouquinho de hematoma, foi esses socos no rosto que levou nesse round iniciais. Cara, o cara acerta no vazio, o cara sai da grade golpeando e falam, ai, que o Dias devia ter vencido, porra. Não ia ser interessante ele puxar um soco no chute. Foi um bom chute. Esse chute também está impedindo do Dias avançar à torto e à direita. Os socos aí são meio... Cara, foi um bom chute, um trocado. Tu vê como o Dias pode ter vencido. Uou. Cara, ainda mais nessa época o pessoal fazia muito isso, mas esses socos rodados, cara, eu não sei, não consigo achar bom. Of course, Condit shares some common coaches with GSP. Nick started talking to him. Yeah, that didn't take long. And that bothers guys. That bothers guys a lot. This is what Nick wants to do, but Carlos is utilizing nice movement, Joe. Not standing there and letting Diaz get in his face and start to go. Hands down. And talking all kinds of crap. But I think the question is Carlos a veteran? Bom chute pra dentro, como a gente chamaria, na parte interna da coxa. Não achei lá muito efetivo, mas... They've discussed that every day for the last, esse foi bom. However weeks he's been preparing the... Cara, no MMA um dos motivos para você conseguir explorar bem esse golpe. Se o Dias ele tivesse mais espaço, ele poderia ter forçado o Condit para baixo. Don't let him, lure you into his game with the trash talking. Stick to your game plan. Utilize your wide array of striking weapons.
Nice Nice body. combination. A good leg kick on the outside by Condit. Body head by Nick, and then Condit on the counter. Cara, essa foi boa por parte dos Outside dois. by Condit. Body head by Nick, and then Condit. Tipo, esse chute conseguiu afastar o suficiente pro Dias não conseguir golpear do jeito que ele bem entendesse. Esses golpes do Carlos foram um pouco no vazio. Nick, and then Condit on the counter. Carlos conseguiu sair desse golpe muito bem. Aproximou, ferrou. 1 minute on the clock. First of a potential 5-minute rounds. The last time Nick Diaz was stopped by punches was in 2000. Aí um grande soco que o Dias acertou no ar. Impressionante. Against Jeremy Jackson. Yep. Bom jab. By a cut against KJ Resposta Williams in lenta. 2007. He has won 11 Um mau straight. tempo. E chutes oblíquos. Cara, a gente também tá falando da época que os chutes oblíquos estavam começando a ter esse momento de ouro. Os chutes oblíquos têm um auge que acompanha um único homem. John Bones Fucking Gold Jones 2008, vamos ver o auge dele, que é o auge dos chutes oblíquos. Quando ele pegou Shogun. 2011 até 2015, 2016. Na verdade a gente pode falar já da época de Brandon Vera. Cara, ele no momento que ele pisa no UFC, até a luta com o Cormier, que ele ficou muito tempo afastado, a gente tá falando do auge do chute oblíquo. É o famoso chute no joelho. É um chute que é muito empregado e muito popular no Savate. E tipo, é um chute definido pela história de um homem bem sujo. Com umas táticas bem sujas, mas tudo bem. Na época era muito boa. Era muito normal. E esse chute, ele era uma ameaça muito grande pro avanço. Se feito muito bem, você destruiu o joelho do seu oponente. Excelente. Mas ele, de forma original, era um chute que você tinha dificuldade de ler. Era um chute que não era muito acusado. Se você estivesse avançando, ele ia bater na tua canela e empurrar sua canela para trás repentinamente. Então, ao invés de você poder desequilibrar e encaixar, eu não sei se teve nocaute em cima disso, mas o chute oblíquo foi muito importante. Tá entre os chutes mais emblemáticos da história do UFC. E Conde, como um grande kickboxer que era, na verdade eu acho que dentre as combinações mais sinistras de chutes da história do UFC, Conde tá entre os nomes. E quem desconsiderar não sabe o que tá falando. He's never been submitted. He's finished 9 of his last 11 opponents. The spin was blocked. Esse chute foi muito lento, foi lido. Esse soco foi muito lento, foi lido. Bom chute. 3 straight post-fight bonuses for Condit. Vê esse chute aqui. 3 straight post-fight bonuses. É um tanto alto. Depende. O chute oblíquo do Jones era focar no movimento descendente, em cima do joelho mesmo. Ele pegava de mais alto e pegava com o objetivo de acertar o joelho. O Condit, ele fazia levemente abaixo da linha do joelho para pegar abaixo do joelho, para empurrar a perna. Bonuses for Condit. In his wins over Rory McDonald, Dan Hardy, and Dong Yong Kim. Opa! Cara, eu elogiei isso no react, eu não lembrava que era no primeiro round. A sagacidade de um lutador. O que acontece? Você tem a defesa de chute tradicional, e se você tiver uma boa leitura e você for muito mais rápido e certeiro que o oponente, você vai fazer a defesa de chute. Tem que estar tudo alinhado na posição certa. Se o cara for muito demorado, você pode dar como se fosse um chip
na perna do oponente e você interrompe o chute. O chip eu não sei se seria a melhor exemplificação no golpe, mas ainda assim é um ótimo chute para você matar o chute do oponente. Vamos só rever. Cara, só esse toquinho, tu não precisa fazer um chute pra arrancar a perna fora. É tipo, tu só intercepta. E dependendo de o quão preciso você é e como o golpe se desenvolve, se você acerta no ponto de foco, um ponto de foco correto, onde a pessoa tá fazendo empregando o vetor do golpe, tu consegue quase anular com força, com pouca força. Meio que foi o que o Didi fez. O Didi deu uma de Dias, avançou meio malucão, chutou bem, e chutes com esses socos descendo foram interessantes. Cara, Carlos tira da cartola cada chute. Estamos indo pro segundo round. Well, the one thing we have seen over the years of watching Nick Diaz fight in and out of the octagon is that his pace starts, I wouldn't say slow. Cara, outro momento em que ele fez um excelente chute. Cara, eu acho que uma coisa muito importante de se falar é a evolução dos shorts dos lutadores do UFC. Mas eu não vou entrar no tópico. Se isso merecesse um pitaco do viciado, um dia eu penso. Mas vamos novamente diminuir a velocidade. 50% da velocidade original, eu acho que 60% já estava bom. É só um instante, estou coçando a perna, não que isso afete a produção do vídeo, mas... Esse, cara, o impressionante... Tá, teve esse chute aí. Bem defendido. Pegou distância. Cara, esse primeiro jab aí foi pra medir distância. O próximo foi pra avaliar o questão do espaço do Dias, como o Dias iria reagir. Cara, tu vê que nessa teve mérito, o Dias leu. Tem mérito por ambas as partes. O Dias recuou o máximo que ele pôde. Tipo, quando ele tava... Antes de o golpe conectar, ele tava... Ele já tava saindo. Vamos ver agora só na velocidade normal. Quando tava pra conectar e tava avançando, porque o que acontece? Uma coisa que o Condit fez ser compreendido o objetivo dele. Um low kick, ainda mais nessa parte interna da coxa, você não faz um avanço. Você não ajusta a distância dessa forma. A não ser que você esteja fazendo, como apresentado... Ah, eu esqueci de quem eu fiz o vídeo. Foi do Sunshine. A não ser que você tenha essa vertente mais do Muay Thai e tudo, mas não vem ao caso aqui. Você não vai ajustar. Então só do Condit de avançar exigiu um recuo do Dias. Talvez eu não tenha entendido na hora do que se tratava, mas ainda assim foi bem oportuno. Ele viu o Carlos Queixudo avançando, logo ele recuou. Foi esperto. Tomaram distância. Foi interessante. Tentou um soco, você projetou pra frente, foi um cruzado bem largão. Aí, por parte do Dias, ele tentou aquele cruzado mais largado, mais na curta. Não foi mal feito, mas o Condit estava numa ótima situação para sair do golpe. Cara, isso foi muito esperto do Dias, mas eu acho que ele pecou em não
fazer mais. Eu não tô falando em outro momento. Ele ficou mais abaixado, com seu desequilíbrio mais baixo. Ele poderia avançar para tentar fazer uma queda. Seria horrível se ele tentasse de fato, porque ele levar uma joelhada na boca, mas não é nem o caso. Ele quebrou o ritmo do Carlos nisso. Tanto foi que ele achando que o Dias ele poderia avançar, tentar progredir com isso, ele tentou essa joelhada aqui, errou brutalmente, no finalzinho tentou usar acertando. Eu acho que causou um pouco de dano, mas foi tipo a ideia. Fez o Carlos ser muito afoito. Flying knee missed. Carlos really trying to mix up his attack. Richard Perez is such a significant factor in the success of both Nick and Nate Diaz, too. I gotta tell you, Carlos looks a bit hesitant with these attacks, like that jumping knee and all these different techniques he's doing. It looks like he's a bit hesitant of the response of Nick Diaz. Opa, o chute foi bom. O chute é rico. Of the response of Nick Diaz. Esse chute aqui, eu acho que o Carlos fez isso no primeiro round. É chute que ele dá enquanto o Diaz avança, destabiliza muito. Eu não falo nem o chute de estabilizar outro chute, eu tô falando de estabilizar a passada. Cara, o Diaz, o que eu gosto é que ele tem... Na movimentação não é muito fundamentado, não é muito técnico, não é muito apurado, mas ele tem um senso de ameaça. E ele não é muito afoito, ele é paciente. Ele é paciente até demais, essa paciência dele fez ele perder. Mas cara, se ele tivesse avançado mais um pouco, cara, ele teria dado uma lambida na sola do Carlos. There's a mark on the right eye of Carlos Condit. Oh, very nice spinning back fist. Diaz has outlanded every one of his UFC and Strikeforce opponents in terms of total strikes. So far, very even. Condit actually with 37 of 71 and 27 of 70. Opa! 7 of 71 and 27 of 70. Os cruzados aí foi interessante. Look at this. Look at this. Cara, esse tapa foi muito I've never desmoralizante. seen anybody do that to Carlos Condit Se before. enfrenta o Nick Diaz, é isso. Cara, da mesma forma que só um cara na história do MMA ficou de brincadeira, de deboche, fazendo isso contra Carlos Condit. Ele é o mesmo cara que fez isso com Anderson Silva, com PJ Penn, dentre outros nomes. Condit with those kicks. Pera aí, deixa eu ver uma coisa importante. O Ben enfrentou o Diaz em que momento? Ele tava no auge ou não? Quer dizer, a intuição diz que ele não tava no auge. Ah, já não tava tão no auge não. Eu acho que eu falei em algum vídeo. O auge do BJ Penn. Não sei se foi nesse ou no anterior. O auge do BJ Penn foi entre 2001, quando ele entrou. Eu acho que mais pra... Que cara é esse? É mais contra Serra, mais ou menos, 2002 até uns 2010. Eu acho daí pra frente BJ já não era mais tudo isso. Pô, o cara em 18 anos, cara, ele acumulou muita derrota. Pô, 7 seguidas. Triste. Empate, nossa. Tá, vamos voltar. Tá, ele ter vencido o Ben não deixa de ser mérito, ainda assim.
Um murrão interessante. Jab interessante, cortou o caminho dele. No segundo round, ele está um pouquinho mais interessado em pedir o Conde de ir na direção que ele bem entender. Bom chute. Nice switch kick by Condit to the left leg or the right leg rather of Nick Diaz. Joe immediately Tocou bem following a our perna, pay-per-view, tune in não to perdeu TV equilíbrio, for the ficou post-fight bem. show. Hosted by Jake Glazer with Sean Pressão Evans, do Ariel Helwani will be Zé backstage. Grande. Bom chute, voltou rápido, porque se não diz teria pego. The winners, the losers, the battlers tonight inside the octagon. Cara, essa combinação aqui foi boa. No segundo round, o Dias eu acho que fez o melhor. O segundo, não lembro qual outro round. Tem um outro que ele fez o melhor trabalho de lutar na grade, que literalmente lutar na grade, que ele tinha feito nos outros rounds. Cara, pra tu ver como é tão fraco esse argumento que Dias venceu. Ninguém sabe argumentar certamente qual round o Dias venceu. Tipo, a única certeza que as pessoas colocam: o primeiro, que pelo amor de Deus eu não consigo enxergar, o terceiro, o quinto, às vezes o quarto, às vezes o segundo. Ninguém consegue dizer de forma segura em que round o cara ganha. Porra, sei lá, mané. É que argumento fraco. É sempre a mesma coisa. E o terceiro tem ressalvas, mas ainda assim eu acho que é fazer justiça dar um round pro Dias. By Nick Diaz. Carlos had landed a good body kick before that. Carlos defending his title in the WEC 3 times, changing his stance. Carlos defending his Deu soco e tentou devolver, mas ele não ter ficado com o pé preso no chão, ele se mover enquanto recebeu o soco foi bom pra ele in the dar. WEC 3 times, changing his stance for a moment. Goes southpaw. I like how he worked that one, yeah. Punch, kick, punch. Just over 2 in round 2. Good combination by Diaz and a couple of good kicks by Condit. Okay, I want you to have a lovely day. Condit. Cara, o segredo do que o Conde fez é importante. Tipo, é muito importante um lutador negar o ataque do adversário batendo no ataque dele. O Conde faz isso muito bem. Esse soco, o Dias teve o soco tirado pela mão do Conde. Quando pegaram tão cheio porque o Conde conseguiu tirar. Aí tu vê, Conde conseguiu fazer um jogo de guarda aqui, com a guarda dos braços. Conseguiu tirar aquele golpe, pegou esse. Aí o Dias foi tentar dar uma também, achando que ele é o Anderson Silva, que ele é o Steve Silva. Levou uma no corpo aí. Cara, tu não faz um free kick. Those high volume combinations that he likes to throw. Like this. Yeah, that's punches and bunches. Yeah, that's what you call accumulation. That is not what Carlos Condit wants. He's got to get out of there. I mean, he's a guy, Carlos Condit, who goes for broke. Nick's a guy who breaks you down. Yeah, there's a very big difference in their approach. And both of them are scary in their own ways. Yep. Cara, mas é uma coisa que vocês jamais vão ver. É o Carlos lutando como ele tá lutando esse combate. Vocês podem ver outras lutas, ele não luta assim. Ele entra e sai parecendo a Desânia só nessa luta. Condit has never lost a fight in Las Vegas. Just over a minute now on the clock in round 2. No one scoring significant points thus far. Cara, eu acho que o nome alternativo para esse vídeo seria Carlos com Desânia. It's an interesting side note that Cara, vai acontecer uma tragédia daqui a pouco.
Such a nice job against Donald Finalmente, Cerrone, não and tava boa. Cerrone, a training partner Compromissado. of Carlos Condit, who's fighting Nick. Acertando Body até. shot by Condit. Tentando, né? Yep, who's very similar in style. Com munhecada. Carlos using a lot more movement right now. Final seconds of round number 2. Sequência queda. Well, you can tell Carlos Condit has clearly studied Nick Diaz's style. Yep. Look for holes in Sequência it. de chute-boco não ela é muito boa. Tirou He finalmente. spun for that spinning back fist. Didn't really commit to it Ah, though. não é nesse round. Into the não. round. É no outro que vai acontecer uma desgraça no finalzinho. Terceiro round. Nick Diaz started training in Brazilian Jiu-Jitsu at age 15, and MMA at age 18. Fight clock brought to you by Bud Light. Round 3, here we go. Head kick Bom attempt chute. early. Tu vê que os chutes altos, o Dias é muito respeitoso. Nem todos os chutes, mas os chutes altos ele é espetacularmente respeitoso. Os que ele puder sair, ele sai, os que ele puder defender, ele defende. Diaz outworks and outpaces most people. His first MMA coach, Steve Heath, learned from Cesar Gracie. He said of the Diaz brothers, they are loyal soldiers with focused rage. Very nice combination by Carlos Condit. Finishing with the inside leg kick. Carlos with a nice body shot and spun off the cage. Nice head kick. Esse só foi bom. Foi firmeza. O Carlos nesse round, tanto que eu acho que no round seguinte falam pra ele mover mais, que ele tá caindo muito no jogo do Dias. Mover mais, sair mais dos golpes. O Carlos pra mim desacelerou um pouco. E nisso o Dias pegou o timing dele. Diaz doing a nice job of cutting off the octagon there and pressuring Condit. And É por isso que desse upgrade de combate do Dias nesse round que eu acho cabível dar. O Dias, se na verdade não é apertado, mas é seguro dar os rounds pro Condit, com esse ajuste e esse aumento de precisão dos Dias, esse aumento de perigo, e porque ele correu bem atrás nesse round, é um motivo para eu dar pro Dias. Eu não tava sentindo muito confortável pensando, mas é tipo o round que dá pra falar que é dele. again, he looks to do more of the same. Mazzagati's really forced to work in this fight, man. He's moving around to avoid these guys. Bem defendido. Condit said Nick Diaz is the toughest man I have ever fought. Cara, é muito legal Diaz is the as toughest combinações de três golpes man que I have o ever Dias fought. executa. Bom chute. Tentou um soco mais abaixo. Very focused, Dois em cima. very fierce. Body, Esse soco, o Carlos não esperava. body, Good and into the combination. head. He went body, legal. head, and followed it up with another I like how combination. Condit landed those shots and got out of there, though, Mike. He's avoiding the traps that Nick Diaz is setting for him. And that is as important as anything, because if you stand and allow Nick to go to work, you're going to come up beaten and battered. Well, Carlos is getting off some good shots here. He's moving well, and he's not letting Nick Diaz do what he wants to do, which is pin him up against the cage and box him up. Well, Carlos Condit is not only a great fighter, but he Just pin him up against the cage and box him up. well, Carlos Condit is not only a great fighter, but he is a highly Ótimo chute intelligent human being. avançando. Very nice leg kick right Lapada there. seca, And he is mas sticking with the game plan put together in Albuquerque, New Mexico. And that is to stay diversified and get out of the way when Diaz tries to corner you. cara, foi interessante. Ele mudou a postura para fazer um grande avanço. And get out of the Veio com way dois socos. when Diaz Até um pouco inesperado, porque ele veio primeiro com a mão de trás, depois ele veio com a mão da frente. A mão da frente foi pra, depois desse soco, ele já colocou a footwork em sair. Ele deu a impressão que ele ia sair avançando e o Diaz ia tentar pegar ele no caminho contra-golpeando. Então eu vou te dar a entender que eu vou fazer isso,
fez com que Dias acertasse o soco no vazio. Esses lances são muito simples, são momentos muito bobos, muito pequenos, que as pessoas acham que não tem valor, nem entraria no highlight, porque as pessoas acham que a luta é só highlight, mas cara, momentos pequenos assim tem tantos porquês, tem tanta ciência por trás, é por isso que eu falo, assistir essa luta desses lutadores, seja qual organização ou esporte for, de alto nível, que esses caras têm muito QI de luta, é uma aula. Picking you apart. Good kick there. Carlos estava andando em direção ao chute dele. Andando em direção ao chute dele é a forma de falar. Ele se preparou para receber bem esse golpe. Uou. Chute bom. Ele recuperou rápido para encaixar esse soco. A gente vê. Mal conectou no corpo. O golpe. O pé dele quase pousou no próprio joelho. Em vez de conectar direto no chão, aí também estaria um pouco mais projetado pra frente. Foi e já voltou. É tudo movimento de joelho, é movimento de chicote de joelho. Tudo pra ele poder se recuperar. Aí nisso ele aproveitou o throw, o embalo do golpe, encaixou um belo de um golpe. Good kick there by Nick. Nice left hand by Nick. The body shot continues to move. Essa trocação foi muito do Carlos, foi muito bonita. So far, Carlos has shown no Eficiente. signs of slowing down. Carlos's relationship with his father, Brian, well documented on Primetime, very special. His wife, Seeger, his son, Owen. He wants his shot at GSP. He wants to spoil the Diaz-St. Pierre party. Well, you know what? With all this movement of Carlos Condit and all these shots he's landing, Nick Diaz might very well want to step up the pace here. Cara, Diaz interessante. might very well want to step up the pace here. Esse chute foi até um pouco mais alto. Vamos rever para tentar Shots he's entender landing. Nick Diaz might very well want to o que step o up the Carlos pace estava here. vendo. Ah, tá. Eu achava que tinha isso, eu só tava ocupado coçando minha perna novamente. Cara, não é nem desculpa, eu parei pra coçar a perna mesmo. Esse chute que parecia, isso eu falei, eu acho que no primeira análise que eu fiz do Adesanya, tem entre as primeiras análises do canal. Vamos para a velocidade 0.5. Cara, me distrai muito fácil, marmanjo. Para 40% da velocidade original. These shots he's landing. Nick Diaz might very well want to step up the pace here. Ele tava vindo o chute. Aí, cara, a maior esperteza que ele esperou deixar passar o joelho do Carlos. Aí falou, ele treinou pra esperar passar o joelho. Não, ele treinou pra, numa certa distância, o chute desenvolver. Ele fez um chute médio, pega ele na costela. O que acontece? Defesa de chute, as pessoas fazem. A pessoa mais leiga, a pessoa mais iniciante, acredita que a defesa de chute tem o objetivo de defender o low kick. O que é, mas não é necessariamente. Quando a gente vê um nível um pouco maior, normalmente você faz subindo até a altura do seu quadril. Aí você estaria defendendo de low kick. Só que às vezes por cima do seu joelho vem um chute. Aí vai ser um chute médio. O correto é você defender mais ou menos nessa altura. Você ajeita o corpo e o seu joelho está levemente acima do quadril. Aí que acontece? Aí dependendo da postura, do equilíbrio, tu consegue receber os chutes baixos, dá pra elevar muito. E um chute médio, meio bomba, tu consegue tirar. E isso na luta do Karate Combat, aquele japa do Kyokushin contra o
Esqueci o nome do marmanjo. Tem um chute especial que eu lembro que ele defendeu muito bem por conta dessa característica. Aí o que acontece? O Dias transformou isso num chute alto, no finalzinho. E, tipo, quase pegou. É tipo um chute médio, é tudo, como eu falei na luta do Adesanya, tudo nesse tipo de chutes laterais é como você usa o joelho, porque o joelho vai acusar a direção do seu golpe. Quer dizer que você pode prever os chutes através da direção, entre aspas, do joelho? Sim. Só que, tipo, tem esses golpes enganosos como esse, o chute de interrogação. O chute vai acompanhar tirando por uma baixa percentual de diferença angular que eu posso apresentar, não sei o número, gente, um pouco mais pra cima, tu vê o chute nessa altura, ele pegaria mais ou menos aqui, desenvolvendo, ele pegaria aqui, ele poderia pegar até aqui mais em cima. Aí no final ele vira o joelho e o chute já muda. E tipo, dependendo da sua flexibilidade e como você executa, você consegue fazer ele até ser um pouco mais alto. Porque o normal seria, vamos falar, mais ou menos aqui. Aí ele conseguiu ajustar. O que eu quero, como eu falei, eu acho que foi na própria análise, ou talvez no react. Eu não sei quantas pessoas que acompanham o canal são atletas de MMA, estão se aventurando no MMA. Mas, cara, quase tudo que eu falo se aplica a qualquer outra luta. O que eu falo no boxe existe aplicabilidade no MMA, no karatê, no que for. O kickbox, o Muay Thai tem aplicabilidade. Isso que eu tô apresentando nessa luta que é de MMA, mas tava mais uma luta de kickbox, qualquer outra coisa. Aplica-se em outras lutas. Cara, é muito lindo esses chutes deles. Ih, cacete, eu esqueci de mudar o velocidade do... It is Condit, who's thrown more strikes thus far. Saiu. Tá nesse... Who's thrown more... Tá fintando, ele quer agressivar, compensar. Ele levou uma ofensiva, ele tem que devolver. Senão daqui a pouco Dias vai ficar abusando mais. strikes thus far. Frente, trás, cima, Yeah, who baixo. knows how the judges are scoring? Soco com chute muito bom. É como eu falo, um dos melhores lutadores em questão de combinar soco e chute da história do MMA é o Carlos Conde. E fazia de forma tão natural que a porcaria, o insano e divino Georges St-Pierre quase foi apagado por um chute desses. Indiscutivelmente um Gold. Cara, eu não lembro a lista. Até a época, o Georges St-Pierre fala que ele tinha sido o segundo. O primeiro eu não sei necessariamente. O primeiro ou o segundo adversário mais difícil que ele enfrentou. Mesmo que em questão de pontos estava muito seguro pro Jorge. Cara, eu acho que o Conde está entre os 3 ou 4 oponentes mais difíceis da história do Jorge. Cara, a combinação dele e a fluidez que ele faz dessas combinações é sobrenatural. Porque às vezes, vamos falar, tu vai combinar, aí tu vai fazer um chute, tem um delay. Ele faz de forma muito natural. Cara, meu Deus do céu, esse vídeo já tá longo, mas só pra exemplificar, eu vou trazer aqui. Conde X GSP. Telegraphed. Vocês viram isso? Condit. That's a nice oh, he got it! Hurt! Condit with a big kick to the head! Condit swarming St. Pierre! Tá, eu acho que eu não consigo... Telegraphed. Socou. Aí foi pra um lado, jogou pro outro. Jorge tava com muita tensão aqui. Nem viu o pé vindo. O Jorge quase perdeu. Cara, se durasse mais um round.
Mas não vamos entrar nos méritos, só pra falar essa qualidade do nosso menino Carlos. Condit's landing a lot of very good strikes. Nick Diaz is certainly pressing the attack, controlling the center of the octagon, and pushing the pace, but Carlos is doing a really good job. Cara, essa foi Controlling the inesperada. center of the octagon and pushing the pace, but Carlos is doing Recua, parece que ele vai avançar. Aí ele tá vindo com soco. Dias está vindo com outro soco, só que mais lento, não ia ser tão bom assim. Aí ele já mata o próprio soco e praticamente faz um movimento para pendular, para sair por debaixo. Aí Dias pensou, que porra é essa? good job Final das contas, ninguém tocou em ninguém, o Carlos meteu um chute. of evading Nick's strikes and landing his own. Nice leg kick. Good body kick as well. And those first couple of kicks he threw from the southpaw stance. We knew coming in that Condit was the more diversified striker. And he had showcased that exact thing through nearly 15 rounds of this battle. He's also showcased his ability to stick to an intelligent game plan here. Good footwork. Nice. His father, the chief of staff for many years for former New Mexico Governor Bill He's Richardson. talking to him again. And this is what Carlos doesn't want, Lloyd. Everyone, Nice. Essa foi He's talking to him again. and this is what Carlos doesn't want, Lloyd. Foi interessante, fingiu que ia chutar, socou. Oh, Meteu um outro how good was chute. that? Carlos is getting loose here, Mike. Yes, he is. He's getting more and more confident. The jitters of the first couple of rounds have gone away. That's it. That's the Carlos Condit we know. Oh, good shot by Nick. Both men with 27 wins big in their left hand by MMA Nick careers. Diaz. But slipping under further damage was Condit. Não saiu bem. Oh, flying knee. Cara, essa foi esperta. Ele fingiu um chute. Aí o Dias tentou uma defesa. Eu vou até voltar para Further damage was Condit. tentou um chute, Dias tentou uma defesa. Ele ajustou o joelho para dar impulsionado para a joelhada. Dias por pouco, se não fosse o instinto dele, o cara teria conhecido o criador nesse exato momento. Oh, flying knee. 40 seconds on the clock here in the third. Remember, this is a fight for Acho que the daqui a interim pouco a welterweight tragédia. championship. It is our main event and it is scheduled for five Essa 5-minute rounds. Elbow. Diaz trying to hunt him down. Side kick. Ele girou Spinning demais. back fist. The footwork of Condit is the key component to not allowing Diaz to start to accumulate those punches like he generally The does. footwork and the kicks. He's throwing a lot of kicks and utilizing the Cara, e a tragédia? Não sei se estava escorregadio tudo. Ele fez chute mais difícil, manteve o equilíbrio. distance. A slip. Cara, 5 segundos pro dia pular no pescoço dele. Final seconds of the round though. O cara andou em câmera lenta e tentou Got right back up chutar. to his feet. And Nick's Aí chasing. o cara foi pra cara e ele falou, ó, te dou 3 segundos pra sair, senão vai levar meu soco. É pra sair, tá bom? No 3. Porra. Cara, me deixa muito transtornado essa história do que Dias devia ter vencido. Não consigo enxergar. It's a nice combination, but more up the pace in this round. Hold on, man. Go back, give me a second. Here we go, guys. Round 4. Carlos Condit, Nick Diaz. Fight clock brought to you by Bud Light. Here we go. Championship rounds. Interim welterweight title on the line. Então, And a round future maneiro. date with George St. Pierre, who told me yesterday he should start his full MMA training about June or so, Joe, and should be ready to try to unify the title around November. He's been working out a lot, but got to be careful on that ACL, which was repaired. Sticking that jab out in the face of Condit, but right in
É aquilo, o Conde fica nessa... É como eu falei, ele tá muito num jogo similar ao que eu tava fazendo antes. Então, de certa forma, a gente pode apontar que sim, esse round não deixa de ser muito similar às coisas que aconteceram no round anterior. É tipo... Não tem nem muito o que falar. Todos os rounds em si foram muito similares. Again, Condit gets out of the way and sticks to his game plan. Yeah, Nick is having a really hard time cornering Carlos Condit. You know, the one thing that is not surprising to me at all is the fact that Carlos Condit is a great challenge for Nick Diaz, because you and I have known that since the day this fight was signed. These are two of the best in the world at what they do. And they're both trying to implement their game plans on each other, and at times it goes to Diaz, at times it goes to Condit. So I don't think it should be any surprise to anybody, Joe, how close this has been. Esse chute aqui foi ótimo. So I don't think it should be any surprise to anybody, Joe, how close this. Diaz chegou a ver, quase recebeu, só acho que a guarda estava alta. Carlos has stayed very busy with his strikes. Fight has not gone to the ground other than kind of that slip for a half a moment at the end of the round. Cara, Wouldn't even be considered being to the ground. Seguinte, eu planejo, já que já saiu muito tempo de vídeo, tem mais de 1 hora e 10 minutos, vamos deixar as coisas mais aceleradas. Nick Diaz landed a Agora good que eu vou combination there. dar Front kick to the face by parar Condit. de falar, Nick Diaz, though, wants to corner Carlos Condit, and he has been não, mas vamos really entrar no unable to do so. Well, Carlos has done a great job, Joe, with teeps, leg kicks. Cara, tá, esse merece. Do so. Well, Carlos has done a great job, Joe, with teeps. Cara, esse chute aí, tipo, a ideia era afastar o Diaz pela postura, ele acabou evitando esse golpe. Isso fez com que ele errasse, então Leg kicks, front kicks, even the teep off the front, tentativa de thigh queda. area of his opponent. Diaz looking for a Tipo, eu não achei takedown que here. o Conde ele To defendeu keep muito bem, não Nick sei os Diaz at embates, distance eu acho where que he ele can't defendeu do bem, damage. o Diaz nem Nick quis drops tanto. down for a single, but can't get it. Carlos Condit lands a combination on the Então, break. pensa os golpes aí. I mean, Nick on top is as good as anybody. If I was in Nick Diaz's corner right now, I would start to get nervous. Nervous about losing a decision here. The movement of Carlos Condit, the volume of strikes that he's been landing, and his ability to avoid the attacks of Nick Diaz. Now, depending on what the judges are looking for, some judges like the guy who's aggressive, they like the guy who's pushing the pace, but clearly Condit is the one who's landing more shots. I would ask you too, is he the one being aggressive and pushing the pace? Condit, no, I think Nick is pushing the pace, but Condit is avoiding Nick's movements and landing his own shots and counter. Gotcha. And continuing to move and not slowing down at all. He's obviously in outstanding shape. Body kick by Condit. And again, The leg kick. and then he gets out of way. Yeah, the sheer volume of the strikes. The edge and the volume of strikes goes to Condit thus far. We're in the fourth round of potential 5. Segundo Nice round muito uppercut escroto, followed by the muito kick. perigoso Nice você leg lutar na kick. grade. Switching stances. Você pode acertar mais, mas The ainda left assim... hand connects. Yeah, if I was in Nick Diaz's corner right now, I would be worried. Oh, yeah, if I was in Nick Diaz's corner right now, I would be worried. E tipo, parece meio sem jeito, meio solto, meio afoito, mas tem muita fluidez. Soco, chute, aí teve um chute alto, chute... Cara, eu acho que é um dos poucos chutes altos que o Conde consegue cachear, porque os chutes do lado ele não conseguiu. Não lembro de ele conseguir um chute isolado. Quer dizer que essas combinações dele é de grande. Nice combination by Carlos Condit. And in the reaction of Greg Jackson in the corner, he had his arms raised like the fight would almost have just been won with that. That was beautiful. You know they've been looking to put together that combination that just worked throughout this fight. And a real key to this fight is the fitness of Carlos Condit, because as we said, he hasn't slowed down. No. This is a difficult fight to fight. To be moving so much like that. Well, you talked about the triathlete
which is Nick Diaz, for Carlos Condit for years is trained at altitude. Yes, that absolutely helps. You know, that's one of the beautiful things about the Greg Jackson camp is that they're in New Mexico, and I believe it's 5,000 feet above sea level there. And there are certain times he goes 11,000 feet up on the mountain. And then they have them do rounds. They have them push their trainers up the hill in the mountains, and you saw it on prime time. I mean, Carlos is as devoted to his cardio as Nick is. Under 30 now in the fourth. Catches the leg. A nice combination. Even though he caught the leg, Carlos landed a punch. And Nick Diaz has been really stifled in this round, Mike. Now it's Nick looking for some kicks. He can't call him. Carlos spins out. Good round for the natural-born killer. Look at Nick holding on to his foot for a little extra second or two. There's a nice single strike that lands, but I believe that Condit is doing what he wants to do more than Diaz is. But he has not gone the 25-minute distance as his defenses of his WEC title ended by submission, and TKO. Fifth and final round. Nível de perigosidade. Our fight clock all night long, brought to you by Bud Light. Periculosidade. The winner will be the new UFC interim welterweight champion. Again, Carlos spins out. Não que Dias tenha muito a oferecer, né? And he's tried to throw that spinning back fist about a dozen times. Good body kick by Nick. Partially blocked. Nick switches his stance for a moment. If I'm Nick Diaz, I'm feeling a bit of sense of urgency here in the fifth. He's throwing a lot more kicks because of that. I mean, ahead or behind on the scorecards, it doesn't matter. There is uncertainty that exists right now. Unquestionable. This is a close fight. Esse aqui foi interessante. Tentativa de queda, já é um prelúdio. Quer dizer, nem tentativa. Very few kicks. Condit stayed busy, using all 8 limbs of his Muay Thai attack. Não vou ficar. Diaz started off this round with more kicks than we've seen him earlier, but he stopped. Acabou. He's looking for that big left hand. There's one to the body. Go all the way back to 02, as you mentioned earlier, to see the last time that Diaz was stopped by punches. Saída do punch está sendo ótima no chute. Condit has never been knocked out or stopped with strikes. Nice leg kick. Chute Just about to the midway. Right hand by Condit and a head kick. That natural-born killer turning it up for a moment. Cara do Diaz não tá legal, não. When he circles, he's getting off first. He's beating Diaz to the punch. Now he tries to tie up again, but now they're so slippery, Joe. Nick's got the clinch. Let's see if he can drag this fight to the ground. Cara, o Diaz chegou à conclusão que não ia nocautear. Tem 1 minuto. Primeira tentativa de abraçar aos 13h54, se minha memória não falha, o Diaz já tinha noção que não ia nocautear. Não nocauteou e ninguém conseguiu nocautear o Conde. Carlos disciplined with his movement and a nice connection there. He comes forward and then he takes an angle. He moves off to the side. Diaz está correndo muito mais atrás. Ele não está mais esperando chegar no grade. Nice knee by Condit. Champion versus champion. One man will leave with UFC gold around their Dependendo waist. da postura de mão, lembra o Under Sissu. two. Combination by O Condit. cara tem uma noção de socar, mas precisou treinar com um cara bom pra virar um strike. 11 straight wins for Nick É, Diaz. ele tava tentando lembrar quem era. 12 of the last 13 combination by fights have gone the way of Carlos Condit. 90 seconds left in this fight. Again, Condit shows no signs of slowing down. Nick's got his back.
Cara, essa foi... Nick drives to the ground. This could get Como que tricky. ele levou a pressão, Oh! ficou interessante. Full back now for Nick. Wow. The first takedown Eu of acho this que de fight. imediato eu tava tentando fazer... And it goes to Nick Diaz. Nick is going to try for an Não arm here, foi Mike. isso que ele tentou fazer. Agora ele tá tentando May fechar o look braço. for a potential choke or an armbar. Pegar o braço. Under a minute Fazer now. submissão de braço, né? He's got a body triangle around Carlos. And it looks to me that Nick is trying to attack the left arm. It's hard to Tá tell. tentando realmente o braço esquerdo. No, he's going around the neck. Como se tivesse em triângulo, né? Com um quadril. Tipo, um fato. Dias não sai das costas do Conde. Na verdade ele saiu. Mas ainda assim. 35 Cara, eu acho. seconds. Right now, Connor's Não, tucking ele the chin. tentou. And he's trying to push his way out of this choke. Cara, eu acho que é a dificuldade da isometria. É porque o que acontece, eu acho que foi... Ah, esqueci, foi do UFC feminino, em 2022. Que uma mulher tava sofrendo mata-leão. Só que a adversária não tava conseguindo pegar o queixo. Aí tem uma hora que ela apertou. Que no final de contas ganhou. É tipo a cara da adversária. Tava... Caraca. O braço quase esmagou. Aí falaram que o treinador disse que acima do pescoço, acima dos ombros, tudo é pescoço. Então, se tu não tá conseguindo fechar o mata-leão, fecha o mata-leão do jeito que dá. O que acontece é que eu acho que os braços cansaram. Isometria é muito cansativo, um movimento praticamente anaeróbico. O vigor dele pra isso daí parou, acabou. Attempt and he does. He does, but Nick's still on his back. But time is running out. 20 seconds left in this fight. Nick may switch to an armbar if he can't get this choke. 10 seconds. Nick may switch to an armbar if he can't Chave get... de braço, como eu tô apontando, que na verdade tá sendo um apontamento dos comentaristas e dos narradores. É uma chave de braço que ele tá tentando fazer, quase de imediato. this choke. 10 seconds. Sei quão perto ele tava. That's it. There he switches. Acabou que essa tentativa de fazer uma chave de braço meio torta assim, Final seconds of deu... the fight. Condit's out. Condit's on top of him. And it... Ai, já tô cansado. Cara, 1h é pancada. Tipo, sei lá, eu acho que é 1h e 22 minutos. Já tem de vídeo. Apesar de eu ter lutadores que eu gosto no MMA, pessoalmente a luta que eu menos gosto de analisar é o MMA. Eu acho mais cansativa, mais chata, mas essa luta aí foi striking pra caramba, então vai que cola. Eu pessoalmente eu gostei, eu posso não ter sido tão objetivo, também desviado muito dos caminhos, mas espero que ainda assim tenham gostado da análise. Muita coisa útil, não só pro MMA, mas no geral, um dos meus lutadores favoritos. Eu quero que as pessoas reconheçam mais o Carlos Conde, esses lutadores das antigas que são sinistros. Vai estar o Insta do Carlos, vai estar o Insta do Dias, vai estar o canal do Embrace Seijuto que tem uns títulos mais da hora. Deixem de se inscrever no meu canal, tô com 68 inscritos, aqui tá a nossa meta. Tá mais ou menos aqui, 68 inscritos, bora ter 69, logo em seguida 100. Criei uma pancada de fake aí pra se inscrever no meu canal. Deixa de compartilhar, não deixa de comentar o que vocês acharam. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta, segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?